Olá, bom dia, está no ar o Portal Entrevista, o nosso encontro diário para bate-papo, troca de informação e muita interação. Você curte, comenta e compartilha a nossa transmissão. Hoje vamos falar sobre comunicação política, estratégia pós-eleições 2020, eleições municipais que já se consolidaram em todo o país. E você vai ter agora uma análise bem completa de tudo o que aconteceu, principalmente na região metropolitana de Campinas. Então é só curtir, comentar e também compartilhar. Faça isso tanto na nossa página aqui no site, cosmopolense.com.br, nogueirense, coelhense, jaguariunense e também o lambrense, além do portalon.com.br. Você pode acompanhar esse programa também no nosso canal no YouTube e no nosso perfil no Facebook. Nosso entrevistado de hoje é Edinho Baffi. Ele é especialista em comunicação política e autor do livro Comunicar com Estratégia Faz a Diferença. Olá, bom dia, seja bem-vindo, Edinho, aqui ao Portal Entrevista. Que honra recebê-lo mais uma vez. Bom dia, Leandro, obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e conversar com a audiência de toda a região sobre as eleições municipais. Sempre um tema muito quente ainda. Muito quente, né? Aliás, nas mãos de alguns, algo que é muita novidade, né? Algumas pessoas, nós tivemos um índice de pessoas novas entrando na política muito grande nesse período eleitoral. Então, curta, comenta e compartilhe a partir de agora. Edinho, uma eleição diferente, marcada por uma pandemia e um tempo menor, novas regras no processo eleitoral. A sua avaliação dessas eleições em todo o país, que já foram consolidadas, com exceção do Amapá, né, cidade de Macapá, e no restante do país já foi consolidada pelo Tribunal Superior Eleitoral. A sua avaliação? Olha, as eleições municipais deste ano realmente tinham uma grande expectativa, especialmente pela questão da pandemia, de como seria o dia da votação, e também como seria o processo eleitoral, né? O tradicional corpo a corpo iria persistir, né? O candidato na rua pedindo voto, casa a casa, fazendo aquele diálogo olho no olho com o eleitor. Então eram dúvidas que todos tinham, mas que com o decorrer da campanha e ontem com o dia da votação, ficou claro que a democracia brasileira mais uma vez sai fortalecida. O processo eleitoral em todo o país foi muito positivo e, apesar das restrições de medidas protetivas, regras para votar, uso de máscara, cada um leva sua caneta, horário preferencial para os idosos, então o saldo é muito positivo e realmente tinha no meio do ano até uma discussão se valeria a pena adiar os atuais mandatos por mais 2 anos em virtude da pandemia. E, na minha opinião, eu acho que foi feita a escolha certa, cumpriu-se o calendário eleitoral, apenas teve um adiamento de 1 mês e pouquinho quanto ao dia da votação, mas eu acho que foi o resultado é bastante positivo e a democracia brasileira sai mais uma vez fortalecida. O eleitor teve várias coisas que ele teve que se adaptar, de máscara, levar caneta, cuidados com álcool em gel. Agora, para os candidatos, a pandemia chegou a alterar muito o processo, principalmente de conquista dos votos e apresentação do plano de governo, a campanha em si, né? Com certeza, alterou bastante a rotina do candidato, né? Porque pela primeira vez na história você tinha uma eleição no mesmo ano do enfrentamento de uma pandemia, né? Que atingiu fortemente todo mundo, que provocou apenas no Brasil quase 200 mil mortes, se eu não me falha a memória, mas estamos nos aproximando, infelizmente nos aproximando desse número trágico. Então tinha muitas interrogações, muitas dúvidas, e é natural que essas dúvidas refletissem diretamente no comportamento do candidato. O tradicional corpo a corpo, que é o candidato pedir voto para o eleitor na visita casa a casa, no centro da cidade, percorrendo os bairros, ele não acabou, mas ele diminuiu. As reuniões partidárias não acabaram, mas diminuíram. E, consequentemente com isso, as redes sociais, a internet, tiveram um protagonismo ainda maior. Com certeza, as eleições municipais de 2020 foram as eleições mais digitais da história.
O comportamento do candidato, você citou agora há pouco, isso pode ter influenciado no resultado? Muitos talvez não se prepararam para esse mundo digital, outros não estavam articulados o suficiente para essa redução de visitas. Pode ter alterado algum resultado, na sua opinião? Com certeza, com certeza. O candidato que não entendeu a mudança da dinâmica da campanha eleitoral, dessas restrições impostas pela pandemia, por se tratar de uma questão de saúde pública, e não teve uma compreensão de que o debate de ideias, a apresentação de propostas, teria que ser direcionado especialmente para as redes sociais, esse candidato com certeza teve muita dificuldade. Isso não significa que quem focou apenas nas redes sociais teve sucesso. Não é assim. Tanto a vitória como a derrota, ela não é obra do acaso e nem de um único fator. Ela é a somatória de acertos e erros. Então, ganha a eleição, especialmente, quem tem um saldo positivo entre as ações negativas e positivas. Agora é interessante notar isso que você falou do saldo positivo, eu queria a sua análise também, que muitos políticos falam assim, olha, em 45 dias eu construo a minha imagem, né? O eleitor tem memória curta e tal. Agora esse saldo positivo, eu acho que ele não é feito só no período eleitoral. Isso tem um histórico também, e o eleitor, por mais que venha a ser julgado como de memória curta, ele leva isso em consideração também, esse saldo positivo pré-campanha. Com certeza, e dificilmente o candidato consegue construir uma imagem em 45 dias. É muito pouco tempo, né, o Edinho, nesse processo? O período eleitoral ele serve especialmente para que o candidato consiga reforçar suas virtudes para o eleitorado, para o eleitor, e minimizar suas fragilidades. Então, é um período em que é um período curto que o candidato precisa tentar dialogar com o eleitor da maneira mais clara e objetiva possível, especialmente numa eleição municipal. Eu sempre digo isso e reforço, é fundamental que o candidato valorize no seu dia a dia as pautas municipais, os assuntos de interesse local, porque tem muitos candidatos que numa eleição municipal, tanto para o legislativo como para o executivo, tenta discutir temas nacionais, macros, né? Temas macros, né? Temas de abrangência nacional, temas de comportamento que não estão na pauta da eleição municipal. A eleição municipal, o eleitor que vai escolher um vereador ou prefeito para representá-lo, ele quer saber se vai ter água na torneira, se o buraco no asfalto vai ser recapeado, consertado, tapado, o transporte público. Então são temas realmente locais, e o candidato que não se atenta para isso realmente tem pouca chance de sair vitorioso das urnas. Hoje estamos conversando aqui com o Edinho Baff, ele é especialista em comunicação política, durante esse processo eleitoral foi protagonista de várias campanhas, ele entende, autor de livro. Eu gostaria da sua participação, faça a sua interação aí, curta, comenta e compartilhe a nossa live, falando hoje, dando repercussão ao processo eleitoral. Ontem um dia de festa da democracia, muita gente indo votar, demonstrar, né, o seu poder ali de escolha, e isso foi muito importante, foi até bonito de ver. Agora, uma coisa que durante essa campanha, Edinho, muitas pessoas tiveram que confrontar, às vezes alguns foram vítimas, são as chamadas fake news. A sua avaliação para as fake news nesse processo de pleito municipal, elas podem ter interferido, existiram na sua opinião? Se existiram, foram tão drásticas assim para o processo ou não? Sim, existiram e muito intensamente, e as fake news são terríveis, né? As falsas notícias, elas cumprem um papel muito ruim na democracia. Elas atacam fortemente o processo democrático, a campanha eleitoral. Não é fácil você explicar para o eleitor que aquela informação mentirosa, aquela informação falsa, você fazer o devido esclarecimento, muitas vezes não é tão fácil para o eleitor compreender, porque na verdade você é uma das partes, um candidato ele é atingido, aí ele vai se defender, e muitas vezes o eleitor fala, não, mas ele está se defendendo, onde tem fumaça tem fogo, e às vezes isso provoca danos
pelo curto tempo da campanha eleitoral, danos irreparáveis. A defesa em massa pode prejudicar o candidato também? Porque uma fake news em massa, ela atinge várias expectativas, né? Ela chega, um entende de uma forma, de outra e tal. Quem fica na defesa de uma fake news é uma situação até injusta, né? Não, é muito injusta, a defesa precisa ser feita, o esclarecimento precisa ser feito, mas mesmo com todo o esclarecimento, com toda a elucidação daquilo que está sendo colocado em questão, não é fácil o eleitor se convencer no primeiro momento. Então, assim, muitas vezes a fake news, mesmo sendo contestada e sendo contra-atacada, ela provoca mais dano do que... O dano da fake news é maior do que a explicação muitas vezes. Exatamente, né? Perfeito. Porque até me escapou, eu ia falar exatamente isso. A explicação, você perde um tempo em explicar, e onde tem muita explicação, o eleitor também acha que tem alguma coisa ali que faz Acaba sentido. surgindo dúvida nesse processo. Então isso é complicado, infelizmente, e elas foram muito presentes em todo o processo eleitoral, nas pequenas, médias e grandes cidades. Agora, as fake news foram espalhadas principalmente pelas redes sociais. A sua avaliação no processo de mídias? Nós tivemos aí a possibilidade de mídia em jornais impressos, teve a propaganda eleitoral de rádio e televisão nos municípios que têm emissora de TV local. Mas a internet foi protagonista nesse processo? Com certeza. O principal palco de viralização e compartilhamento das fake news são as redes sociais. Né? O principal palco é formado pelo conjunto de redes sociais e também WhatsApp, né? Então Facebook, WhatsApp, Instagram e por aí vai. Infelizmente não é fácil conter uma fake news, até porque, Leandro, é importante e que fique muito claro, uma falsa notícia, ela é minuciosamente planejada, ela é cuidadosamente construída, ela tem objetivo, ela tem alvo, ela tem propósito. Então não é fácil você desconstruí-la rapidamente, porque ela não foi preparada de uma forma intempestiva, ela foi realmente planejada, intencional, de maneira intencional. E aí interessante é por pessoas, e o pior, que é o mais difícil, por pessoas profissionais inteligentes. Inteligentes, isso que eu ia dizer, que às vezes são frases que tem ali uma ou outra palavra que modifica. E né? que usam sua inteligência a serviço do mal. A serviço, porque o debate tem que ser feito, a divergência de ideias, ela é primordial num processo democrático, né? Então, mas quando você está diante de uma fake news, de uma falsa notícia, é uma luta muitas vezes inglória. Vamos falar sobre pesquisa eleitoral. Nós temos dois tipos de pesquisas que chegam para as pessoas, você que convive com isso sabe. Tem a pesquisa registrada, que é oficial, que é a que o Tribunal Superior Eleitoral determina que venha fazer para uma publicação oficial, com regras e tudo mais, métricas, né? E tem as pesquisas que são as consultas que os partidos acabam fazendo, não tem um registro oficial. Mas, no entanto, muitas delas acabam chegando também para a população. Qual a importância do registro de uma pesquisa? E como isso pode ser importante num processo eleitoral, considerando que vivemos num ambiente até de fake news? Olha, a pesquisa eleitoral ela é uma ferramenta de grande utilidade, de grande importância na construção das estratégias de comunicação. Então, os profissionais de comunicação que atuam numa candidatura, eles precisam ter pesquisas de consumo interno para que eles possam identificar o perfil do eleitorado, as classes sociais, quais são as principais expectativas e demandas de parcelas do eleitorado, e também para que ele possa, o candidato, saber a sua posição no cenário eleitoral e a dos seus adversários, né? Qual a colocação que cada um tem no momento. Então, a pesquisa utilizada de maneira interna, para consumo interno do candidato, para que ele tenha as informações necessárias para elaborar e executar ações de comunicação, elas são muito importantes, muito importantes. Assim como também as pesquisas que são divulgadas, que obrigatoriamente ela precisa ter registro eleitoral, né? O que a gente percebe, e qual a importância dessas pesquisas registradas e divulgadas? O eleitor também, nós vivemos um processo democrático, o eleitor também tem o direito de saber onde está cada candidato, né? Qual a sua posição. Quanto a isso, também eu concordo 100% com a realização das pesquisas e com a sua divulgação.
tanto então para o consumo interno de uma candidatura, como para a divulgação para toda a sociedade. Agora, o que a gente percebe com cada vez maior frequência é que mesmo pesquisas registradas numa mesma cidade apresentam resultados muito diferentes, né? Então o registro, isso deixa claro que o registro é um protocolo que a justiça exige, mas o registro não dá credibilidade ao resultado, porque você tem em muitas cidades, pesquisas corretamente registradas de acordo com aquilo que é determinado pela Justiça Eleitoral, feitas no mesmo dia, no mesmo intervalo de tempo e com resultados completamente diferentes. O que fazer? Olha, é uma pergunta muito difícil. Está aí talvez o maior desafio da Justiça Eleitoral do país. Como quantificar a realidade dessas entrevistas, né? E como impor mais algumas regras para que as pesquisas registradas que são divulgadas possam ter de fato uma margem de erro menor. Porque como seria uma margem de erro confiável? Você que trabalha com política há muito tempo. Até 5% ela está dentro de uma margem. Mas o que eu estou colocando é uma discussão além da margem de erro, que não é especificamente a questão da margem de erro. O que eu quero dizer é o seguinte: você tem numa mesma cidade pesquisas feitas no mesmo dia por institutos diferentes e pesquisas devidamente registradas. Então, tá tudo certo, tudo ok. E com resultados completamente diferentes. Mas o problema é que tem candidatos que têm redutos eleitorais mais fortes, que dependendo da forma que você coleta esse dado, pode dar diferença, não pode? Então, é que aí você também tem que lutar contra algumas manipulações que possam ocorrer. Exemplo? Não, você tem... O que justifica você ter... Se a pesquisa segue método, estatísticas, amostragem, você não pode admitir, é muito estranho, que você tenha institutos diferentes que façam a pesquisa no mesmo intervalo de tempo e que apresentem resultados tão desiguais. Alguma coisa de errado tem aí. E aí cabe então agora a Justiça Eleitoral evoluir na legislação para que possa garantir uma idoneidade maior dos institutos de pesquisa nesse período. Edinho, você é um especialista em comunicação política, sabe que nos bastidores de uma campanha existe muita expectativa pela vitória e as pesquisas muitas vezes indicam isso. Eu, conversando com vários candidatos, esse período nós tivemos a oportunidade de conversar com muitos candidatos e vários estrategistas. Muitos deles apresentaram pesquisas, essas internas, sem publicação, e que apontavam que o candidato dele estava na frente. E aí é para você entender, você que está nos acompanhando, que são pesquisas feitas no mesmo período e que indicam que num cenário o Edinho é campeão, no outro cenário o Leandro é o campeão, mas são pesquisas feitas com quase o mesmo público no mesmo período. São essas diferenças que você está citando, né? Exatamente. E por que isso, Leandro? E por que há uma valorização tão grande das pesquisas? Porque tem uma parcela do eleitorado que valoriza o voto e, entre aspas, ele não quer perder o seu voto. Ele não quer votar num candidato que não tenha chance de ganhar a eleição. Então a pesquisa, você tem aquela parcela do eleitorado que, independente de qualquer circunstância, ele optou, já fez a escolha e ele vai com o candidato até o final. Mas você tem uma parcela significativa do eleitorado que procura esperar até o último momento, a etapa final da campanha, para decidir o seu voto. Tal do voto útil, aquele que não quer perder o voto. Exatamente. Porque de repente ele tem um candidato de preferência, o que é legítimo também. Ele tem um candidato de preferência, mas ele tem uma rejeição também muito grande por algum outro candidato. E aí ele fala assim, não, eu gosto do candidato A, mas eu não gosto não quero de jeito nenhum que o candidato B ganhe. Então eu vou votar no candidato C para evitar do B ganhar. Então a pesquisa acaba tendo uma influência muito forte nessa parcela, né, de eleitorado. Quero mandar aqui um abraço forte para o Claudinei Silva, o Givanildo Almeida, pessoas que estão aí nos acompanhando hoje, a Michele Geraldo, o Fernando Donizete. Quero mandar aqui um abraço para o Divaldo Galinari. Tem aqui também a participação hoje
da Vini Silva, tem a Pri Tagliari, a participação aqui hoje também da Elizabeth Faria. Elizabeth, olha só, vou trazer aqui nessa câmera. Nós temos lá no nosso site, aliás, para você que está nos acompanhando, entre agora em nogueirense.com.br, a lista dos vereadores eleitos nesse pleito eleitoral entrou lá agora. TSE liberou agora há pouco, tinha algumas dúvidas com relação ao corte eleitoral, né, que é chamado coeficiente eleitoral, quem entra, quem não entra, só os partidos que tiveram coeficiente acima do corte ou não, enfim, a lista oficial acabou de sair, acesse nogueirense.com.br, você vai ter essas informações. Você que nos acompanha nos municípios de Jaguariúna, Olambra, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, também entre no seu portal local, coelhense, cosmopolense, olambrense e jaguariunense. Essa informação já está oficialmente homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral e está na sua página de notícias, que é o seu portal local, tá bom? Entre agora. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo com Edinho Baff, ele que é estrategista em comunicação política, viveu dias intensos esses últimos 45 dias, Edinho? Muito intensos, realmente foram 45 dias de muito trabalho, muitas estratégias e muitas ações, né? Parece um período curto, mas em 45 dias muda muito o comportamento do eleitor, né? Então as pesquisas são fundamentais para isso, também identificar. Você tem candidato que começa muito bem a campanha, de repente ele dá uma oscilada negativamente, ele muda, ele já tem uma decisão, de repente ele já fica indeciso. Então são vários aspectos que interferem diretamente na dinâmica de uma campanha eleitoral que aumenta ainda mais a responsabilidade do núcleo de comunicação de uma candidatura. Edinho, você que é uma mente pensante, um produtor de conteúdo nessa área, o melhor especialista que nós temos aqui na região metropolitana de Campinas em comunicação estratégica política, está aqui hoje concedendo entrevista para nós, Edinho Baff, o nome dele. Edinho, 2 prefeitos aqui da nossa área de cobertura não foram reeleitos. O que isso indica? Teve algum erro de estratégia? Como você avalia uma derrota, principalmente de quem está no comando da prefeitura e busca a reeleição? Olha, Leandro, é uma questão bastante interessante, porque assim, você estar no poder não significa que você terá sucesso eleitoral, né? E por vários motivos. Mas o primeiro é um governo bem avaliado pela população. Quando os profissionais de comunicação pedem uma pesquisa, essa pesquisa vai para a rua, vai ouvir lá o morador da cidade, e aí ele faz uma pergunta inicial, básica: você aprova ou desaprova a atual administração municipal? Se você tem um índice de aprovação muito alto, a tendência é que esse prefeito tenha sucesso na sua reeleição. Mas tendência não é certeza, né? Porque ele pode ter uma aprovação muito alta e pode não se comunicar da maneira adequada no período eleitoral, né? Ele pode ter uma aprovação de governo muito alta, mas ele pode ser que essa aprovação esteja sustentada mais pela equipe do que na imagem dele. Ou seja, o governo dele tem uma boa aceitação, mas a pessoa dele tem uma alta rejeição. Isso é comum. Muitas vezes eu já fui convidado, já fui chamado para trabalhar em algumas administrações em que você tinha claramente o seguinte: olha, nós estamos aqui no período pré-eleitoral, eleição daqui 4 meses, a pesquisa mostra que o governo é bem avaliado e a intenção de voto do prefeito está lá embaixo. O que você precisa? Você precisa fazer um trabalho para transferir, porque ele é a maior liderança do governo, é a maior autoridade daquela administração. Alguma coisa de errado tem ali na comunicação, né? Então você tem essas situações. Agora, uma coisa é certa: governos mal avaliados, governos, prefeitos que não souberam aproveitar em 3 anos e meio a capitalizar boas ações, porque tem uma coisa que eu não gosto, que virou um pouco do folclore popular na questão eleitoral no Brasil. É uma frase mais ou menos assim, né? O eleitor não sabe votar. Mentira, não é verdade. O eleitor sabe votar sim. É que às vezes o político que está no poder
não aceita a realidade dos fatos. Ele acha que está fazendo um bom governo, mas o eleitor tem consciência de que não está sendo atendido em suas necessidades mais básicas, muitas vezes. Isso é falta de ouvir a população, de uma comunicação que atenda às massas? Com certeza, com certeza. Mas também, vamos deixar claro uma coisa, a comunicação pode muito, mas não pode tudo. A comunicação não faz mágica. Se o governo é ruim, a comunicação tem pouca margem de manobra. Porque você comunica algo que existe. Não tem aquela história de fabricar um candidato, como durante muitos anos acreditou que os marqueteiros tiravam candidatos, fabricavam candidatos de uma hora para outra. Isso não existe, né? Ainda mais nos tempos atuais, com as redes sociais. Então, primeiro passo para uma reeleição, primeiro passo para um prefeito que quer se reeleger, é trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. E trabalhar certo. Fazer as coisas que realmente a cidade precisa. Porque às vezes tem muito. Eu também enfrento muito isso no dia a dia, quando eu vou fazer uma consultoria, um trabalho numa administração. O prefeito quer construir uma nova unidade de saúde. Mas na verdade a cidade não precisa de mais uma unidade de saúde. Ela precisa de mais médicos para as unidades de saúde que já existem. Então falta a avaliação correta, né? Então, e isso é fundamental. Por isso, muitas vezes, os prefeitos não são reeleitos porque não fizeram a lição de casa como deveria ser feita. Essa lição de casa, evidente, ela não começa nos 45 dias de campanha, né? Ela começa no início do governo, no período em que você foi eleito. Agora, como quantificar, Edinho, um ativo político? Nós temos aí prefeito de Cosmópolis que não se reelegeu, prefeito de Arthur Nogueira que não se reelegeu. Essas pessoas não conseguiram usar esse ativo político que elas tinham, de estar à frente, de serem liderança. Faltou talvez esse item de ser liderança efetivamente de um governo. Você que acompanha também a política regional, para os prefeitos que buscaram reeleição e não conseguiram, falta esse item, ser realmente um líder político, e às vezes acaba deixando isso na mão apenas de uma estratégia de governo ou de uma outra liderança política? Eu acho que principalmente falta, nesses casos, entender melhor as necessidades e as expectativas dos moradores, né? É o que a gente estava conversando. É claro, quando você é um líder, você consegue se expressar de uma maneira mais clara, mais objetiva, você consegue se fazer ser compreendido. E isso facilita muito nesse diálogo, nessa relação com o eleitorado. Mas quando o prefeito tem uma leitura precisa de onde ele precisa intervir mais cirurgicamente, né? A região da cidade que ele precisa ter uma ação mais forte, a área, né? Saúde, educação, cada cidade tem uma realidade. Uma realidade diferente, né? O nosso tempo avança, erros assim drásticos de comunicação que podem derrubar um prefeito. A falta de comunicação. A falta de comunicação. Isso depende do quê? De acompanhamento de profissionais especializados. Com certeza, com certeza. Mas também é o seguinte, tem prefeitos que cometem o erro de querer comunicar tudo e tudo de uma vez. Também comunicar demais também, você precisa saber o que comunicar, quando comunicar e da melhor forma de comunicar. Edinho, como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais para acompanhar o seu conteúdo? Gente, é conteúdo de alta qualidade. O Edinho Baff sempre traz excelentes contribuições na área política, e a política ela acontece a cada 2 anos, mas a formação é contínua, né, Edinho? Contínua, com certeza. Olha, Edinho Baff, estou no Facebook, eu estou também no Instagram. Sempre que eu tenho oportunidade, um tempinho, eu escrevo um artigo, publico, compartilho. Hoje mesmo eu publiquei um sobre as eleições. E eu acho que o mais importante do que você viver a prática é também compartilhar a teoria que você ajuda a construir e também influenciar de alguma maneira aí os demais profissionais. Edinho, resuma para nós, em poucas palavras, o processo eleitoral, principalmente aqui nessa região metropolitana de Campinas, onde você está inteiramente inserido. Pressão, tensão e decisão, né? Que está na mão do eleitor. E ele exerceu isso de uma forma consistente dessa vez? Com certeza. O título do artigo que eu escrevi hoje, que eu publiquei nas minhas redes sociais,
as urnas são soberanas. Então, a verdade está, é o que as urnas revelam, né? E aí depois, quem ganha comemora, quem perde justifica. Quem perde chora ou tem que fazer uma reflexão, erguer a cabeça e tocar para frente? Tem que fazer reflexão, aprender com os erros e tocar para frente. E eu falo sempre uma coisa, Leandro, a vitória esconde erros e a derrota esconde acertos. Porque não é todo mundo, não é porque você venceu que você não teve erro na campanha. E não é porque você perdeu que você não teve acerto. Agora, o que faz a vitória, o que faz a derrota? É o saldo. Mais ações positivas do que negativas aproximam muito mais o candidato da vitória. Edinho Baff, muito obrigado pela presença, por ter vindo aqui compartilhar do seu conhecimento e da sua análise política com os internautas do Portal 1. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, é sempre uma imensa satisfação estar aqui e parabéns pelo trabalho excepcional que vocês realizam diariamente de levar informação de utilidade pública e de muita qualidade para a população, especialmente num período de fake news. Então, parabéns e sigam em frente. Obrigado. Hoje conversamos com Edinho Baff, estrategista político, autor do livro Comunicar com Estratégia Faz a Diferença. Nesse processo eleitoral foi determinante em várias cidades daqui da região o seu trabalho. A ele nós agradecemos e agradecemos a você também que esteve conectado com o Portal 1 Entrevista. É curtir, comentar e compartilhar, faça sua interação. Esse programa é feito pensando em você. Todos os dias você acompanha um conteúdo novo, sempre com um assunto que tem a ver com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Obrigado pela audiência. Eu, Leandro Oliveira, me despeço em nome de uma equipe que trabalhou pensando em você. Obrigado pela audiência e até a próxima edição.